Fala pessoal, tudo bem? Você que vai fazer vestibular esse ano, questãozinha muito massa, a CAF 2020. Acompanha comigo, questão muito famosa. O conjunto solução da equação log de 3x mais 1 na base 3 mais log de x mais 1 na base 1/3 igual log de x na base 3 é formado por dois elementos? E aí, pessoal, como assim formado por dois elementos? Você vai resolver essa equação e aí você vai ver se ela tem duas soluções. Essa é a ideia. Professor, como é que eu resolvo uma equação que tem log? Eu vou dar uma olhada para a fotografia dessa equação. Eu vou ver como ela foi escrita. Observa que eu tenho log antes e log depois. Isso é uma coisa boa, tá? Antes, eu tenho uma soma de log. Só que tem um problema muito importante aqui para resolver, tá? Não temos a mesma base. Quando você tem uma soma de log ou uma subtração de log, é legal que tudo fique na mesma base, tá? Então, o que eu vou fazer inicialmente, professor? Eu vou copiar esse primeiro termo como tá, eu vou deixar isso aqui na base 3, e esse outro termo, que está na base 1/3, olha só o que eu vou fazer. 1/3, professor, na forma de potência, também é conhecido como 3 elevado a menos 1. Muito bem. E aí, depois da igualdade, você vai copiar como está. Professor, qual é o próximo passo? Você falou que tem que deixar sempre na mesma base. Isso é verdade, tá? A próxima propriedade que eu vou colocar aqui, ela vem da mudança de base. Eu chamo de tapão. Sempre quando na base eu tenho uma potência, eu posso pegar esse expoente e jogá-lo para cá. Ele sempre vai na forma inversa. Qual é o inverso de menos 1? Bom, aqui não vai mudar, tá? Quando eu faço o inverso de menos 1, é o próprio menos 1. Então, você vai escrever aqui mais e aqui o nosso menos 1 multiplicando. Sempre no tapão vai o inverso, mas como é menos 1, o inverso não vai mudar. Continua copiando, tá? Muito massa aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, professor. Eu vou efetuar aquele joguinho de sinal. Mais com menos vai ficar menos, menos 1, não precisa copiar esse 1. Olha aí que bonito que eu tenho. Antes da igualdade, eu vejo uma subtração. Você já viu a ideia do caminho de volta? Quando eu estudo log, é muito importante saber fazer o caminho da volta, tá? Você tem uma subtração de log, você vai copiar apenas um único log. Subtração, eu vou transformar numa divisão. Então, eu vou pegar o termo que está aqui, colocar em cima, e o segundo termo do segundo log, eu vou colocar embaixo. Essa propriedade, ela é muito importante, hein? Mas eu só posso fazer esse caminho da volta quando eu tenho a mesma base. Foi por isso que eu mexi num terço, tá? Agora, professor, olha que bonito. Você já tem aqui comigo, tá? Uma igualdade. Sempre quando eu tenho um log antes e um log depois, sabe o que eu posso fazer? Aplicar o princípio da igualdade. Se eu tenho uma igualdade e já tem a mesma base, eu posso cortar e aí, gente, eu vou igualar esses logaritmandos.
todo esse fator que está aqui vai ser igual a esse fator. Princípio da igualdade. Se tem a mesma parte de baixo, tem que ter a mesma parte de cima. Log sumiu da minha vida. Essa que é a ideia. Você tem que fazer com que ele, suma. Agora, eu tenho uma equaçãozinha, eu vou passar esse x mais 1 para o outro lado multiplicando, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, e aqui x vezes 1x. Passa esse 3x mais 1 para o outro lado, você vai ter x menos 3x menos 2x menos 1. Olha aí, gente, do nada surgiu uma equação do segundo grau na minha questão. Você vai resolver essa equação do segundo, aconselho, tá? Fazer por Bhaskara, e aí, para a gente ganhar tempo, eu já vou colocar as duas soluções. Primeira solução é 1 mais raiz de 2, e a outra solução, que a gente chama de x2, é 1 menos raiz de 2. Agora, professor, toma muito cuidado, tá? Muita gente aqui vai perder a questão por descuido. Ah, eu achei duas soluções. E ele falava que tinha duas soluções, tinha dois elementos para a gente, o conjunto solução. Toma cuidado, tá? Toda vez que eu tenho uma equação, eu preciso, tá, fazer a prova real, fazer o teste final, a condição de existência. Você sempre vai voltar na pergunta e vai, tá, substituir o valor do x. Lembra que todos esses logaritmandos devem ser o quê? Positivos, tá? Condição de existência. E aí, olha como eu já vou eliminar esse item. Você vai pegar, por exemplo, para começar, a raiz x2, que é 1 menos raiz de 2. Como raiz de 2 é 1 e pouquinho, 1 menos raiz de 2 é um número negativo. Essa segunda raiz é um número negativo. Se você coloca aqui, ó, depois da igualdade, no lugar do x, um número negativo, essa condição de existência, ela já não funciona. Então, esse x que eu achei aqui, ó, ele já não serve, porque no momento que eu substituo aqui, já deu negativo. Se um deles já deu negativo, então não precisa mais fazer a condição de existência com os outros. Não serve um, não vai servir mais para a solução. Então, de cara, aqui eu já sei que esse item, ele não tem, tá? Duas soluções, o conjunto solução não tem dois elementos. Na prova de VOF, você já vai embora, já vai aí, tá? Para a próxima questão. Mas aqui eu vou voltar a falar se essa solução funciona ou não. 1 mais raiz de 2 é um número positivo. Olha a nossa lógica, tá? Não é para ficar substituindo e fazendo conta. Se o x1 é um número positivo, professor, o que acontece? Aqui nesse primeiro logaritmando, eu vou pegar 3, multiplicar pelo número positivo. Vai continuar positivo. Positivo somado com 1 continua positivo. Então, aqui está ok. Esse segundo termo, x aqui é um número positivo, quando eu somo com 1, dá positivo, ok? E aqui, como só tem o x, quando eu substituo por um número positivo, dá, evidentemente, positivo. Então, essa solução aqui, gente, ó, ela serve, tá? E aí, o nosso conjunto de solução, ele vai ficar apenas, tá? Com uma única solução, apenas um único elemento. Muito cuidado, tá? Você deve, ao achar as raízes, substituir nos logaritmandos. Tem que dar positivo em todos. Se você já substitui em um deles, que, na minha opinião, substitui inicialmente no mais simples
que foi aqui, ó, no X, e já viu que é negativo, ele não serve. Legal, meus amigos? Espero que tenham gostado desse item. Estudem muito, tá? Log é um assunto que cai muito no vestibular e Enem. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.